João, capítulo 7, nós leremos de 32 a 36. Todas as passagens anteriores estão gravadas, as mensagens, e estão no canal da igreja no YouTube. Diz assim a palavra de Deus: os fariseus ouviram a multidão comentar essas coisas a respeito dele, e os principais sacerdotes e os fariseus enviaram guardas para prendê-lo. Então Jesus disse: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou. Vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Os judeus perguntaram uns aos outros: para onde ele irá, que não o acharemos? Será que irá para a dispersão entre os helenistas e os ensinará? O que significa isso? Que ele disse: vós me procurareis e não me achareis, e não podereis ir para o lugar onde estarei. Perguntas dos fariseus e das autoridades religiosas. Queridos irmãos, de que maneira você sintetizaria o Evangelho? O que é o Evangelho? Como você se perguntado sobre a mensagem essencial da Bíblia Sagrada, o que você responderia? Como é possível, de uma maneira objetiva, apresentar as principais verdades reveladas que constituem o Evangelho de Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, nesta passagem, ele nos dá, de maneira simples, direta e objetiva, as respostas para estas perguntas. Quando e após ensinar no templo sobre sua origem celestial, sobre o fato de que ele não viera por si mesmo, mas fora enviado por Deus o Pai, e por afirmar que ele conhecia o Deus vivo e verdadeiro, e aqueles que o ouviam, apesar de serem o povo eleito, o povo escolhido, um povo tão religioso, tão conhecedor das Escrituras Sagradas do Velho Testamento, Jesus afirmou: vós não o conheceis. E que tristeza! Jesus disse: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Que tristeza! É a religiosidade, é a religião, é o conhecimento até mesmo das Escrituras, e mesmo assim, e apesar disso, não conhecer a Deus, não conhecê-lo salvificamente. Que tragédia! E quando os fariseus ouviram a multidão fazer comentários, cogitando a possibilidade de ser Jesus de Nazaré, o Messias, o Salvador do mundo, então diz o texto bíblico que os principais sacerdotes e os fariseus, portanto o sinédrio, que era, por analogia, o senado judaico, as principais autoridades enviaram guardas para prendê-lo. Eram os guardas que preservavam a ordem no santuário, dentro do recinto das paredes e dos átrios do templo. Então Jesus, percebendo isso, ele faz a seguinte declaração: estarei convosco um pouco mais de tempo. E de fato, até o momento de dar a sua vida na cruz do Calvário, ele permaneceu um pouco mais de tempo. Depois de minha morte e ressurreição, irei para aquele que me enviou. Aqui está uma síntese do Evangelho: irei para aquele que me enviou. O tempo todo,
o Senhor Jesus Cristo deixa claro que Ele saiu do céu, que Ele desceu à terra, que Ele pré-existia a sua existência terrena, Ele foi enviado e Ele veio com propósito de salvação, Ele veio cumprir a vontade de Deus, Ele veio cumprir uma missão, Ele foi enviado com um propósito e após cumprir toda a vontade de Deus, que Ele declarou: a minha comida que me sustenta, que me mantém de pé, é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. E Ele declara algumas vezes exatamente isso. Por exemplo, em João capítulo 3, verso de número 17, Ele declara: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Deus enviou o seu Filho. Verso 19, e o julgamento é este: a luz veio ao mundo, veio porque a luz foi enviada. No capítulo 1 está escrito que a verdadeira luz que ilumina todo o mundo estava chegando. Nós encontramos no capítulo 8 do Evangelho de João, Jesus dizendo, capítulo 9, verso de número 39, Jesus está dizendo: eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e para que os que veem se tornem cegos. Encontramos Jesus dizendo um pouco mais à frente: por que então dizeis, tu blasfemas, aquele a quem o Pai santificou, o Pai enviou ao mundo, por eu ter dito, sou Filho de Deus? Quantas dezenas e dezenas de vezes Jesus afirma: eu vim, eu fui enviado, o Pai me enviou. Encontramos no capítulo 12 do Evangelho de João, Jesus dizendo: eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E quantas outras vezes, dezenas de vezes, o Pai me enviou, eu vim, eu sou o enviado de Deus. Portanto, o que é o Evangelho? O Evangelho é a certeza de que Jesus veio, de que Jesus foi enviado, veio com uma missão, e Ele está declarando: estarei convosco um pouco mais de tempo, depois irei para aquele que me enviou, eu voltarei para o Pai. Jesus ora na oração chamada de sumo sacerdotal: agora, pois, glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Antes que o mundo existisse, que o universo tivesse sido criado, Jesus vivia com o Pai em glória, e Ele pede: glorifica-me, ó Pai, junto de ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo na eternidade. Ele está pedindo: eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu subirei aos céus, eu serei entronizado, glorifica-me. Eu quero voltar àquele estado de glória eterna, que eu sempre, eternamente, ao teu lado e junto contigo. Depois disse ele: irei para aquele que me enviou. Ele veio do Pai, enviado por Deus Pai. Deus amou o mundo, Deus deu o seu Filho, Deus o enviou, e agora ele declara: irei para aquele que me enviou. Esse é o Evangelho. Se você quer ser salvo pela graça por meio da fé,
É preciso que você creia na eternidade do Filho de Deus, na missão do Filho de Deus. O Natal se aproxima, nós não celebraremos o nascimento de uma criança, celebraremos a encarnação do Filho de Deus. Ele veio, ele encarnou-se, o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória através dos milagres, dos sinais e dos prodígios que ele realizou. Ele cumpriu a missão, na cruz ele declarou: está consumado. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, é consumar a sua obra. E quando na cruz ele conclui a obra da redenção, quando ele dá a sua vida pela nossa vida, ele declara: está consumado, concluí a obra para a qual o Pai me enviou. Ele disse: Pai, eu te glorifiquei na terra. Como? Completando a obra que me destes para realizar. Ele não deixou a obra da salvação inconclusa, incompleta. Ele completou. Na cruz do Calvário houve a expiação. Seu sangue foi derramado para cobrir-nos, para lavar-nos, para pagar o resgate de nossas vidas. Por isso ele declarou: está consumado. Então ele declara: depois irei para aquele que me enviou. E o que acontecerá? Ele declara: vós me procurareis, não me achareis, porque não podereis ir para o lugar onde estarei. Por isso eles não o achariam. As pessoas mais religiosas e consideradas espirituais não o achariam. Por quê? Porque ele voltará para Deus o Pai, para o céu. Não podereis ir para o lugar onde eu estarei. Onde ele estará? No céu, com Deus o Pai. E ele está dizendo para as pessoas mais religiosas do seu tempo, as mais conhecedoras das Escrituras: não podereis ir para o lugar onde estarei. Que tristeza, uma religião, conhecimento bíblico, conhecimento teológico, que não conduzia para o céu, que não promovia reconciliação com Deus, que não conduzia as pessoas a Deus o Pai, para estar com Deus o Filho no lugar onde ele estará. Jesus, segundo o Evangelho de João, ele declarou: não se perturbe o vosso coração. Na casa de meu Pai, e ele descreve o céu como a casa do Pai, dizendo: tem muitos quartos na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse desse jeito, eu vos teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. Ele concluiu na cruz a obra da redenção, ele ressuscitou, subiu aos céus e entronizado, derramou o Espírito sobre a igreja e voltará com poder e grande glória. E ele disse: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Ele quer que onde eu estiver, estejais vós também. Mas ele está dizendo para as pessoas mais religiosas e conhecedoras das Escrituras: não podereis ir para o lugar onde eu vou. Por quê? Porque apesar de tanta religião, tanta suposta espiritualidade, tanto conhecimento bíblico, eles não se arrependeram dos seus pecados, eles não o reconheceram como o enviado de Deus, o Salvador do mundo, não reconheceram que ele veio de Deus, enviado por Deus, mandado por Deus, dado por Deus, e não reconheceram que ele voltaria para Deus o Pai. Por isso, eles ficaram atônitos, dizendo: para onde ele irá? Será que ele irá para a dispersão? Sabemos que por diversas invasões, o povo de Deus, os judeus, foram espalhados pelo grande império romano e por muitas nações.
e os judeus que habitavam em todas as nações fora da Judéia e da Palestina eram considerados os judeus da dispersão, os judeus espalhados por todas as demais nações. Será que ele irá para a dispersão? Será que ele procurará os judeus em várias outras nações e povos? Entre os helenistas, judeus nascidos dentro de países de cultura grega, não é? Para os ensinar, eles ficavam perguntando: o que significa isso? Vocês me procurarão e não me acharão, porque vocês não poderão ir para onde eu vou. Eles não estavam entendendo que Jesus estava dizendo: eu vou para o Pai, eu vou para o céu. Mas para os apóstolos ele disse: eu vou para a casa de meu Pai, eu vou preparar-vos lugar, eu voltarei, eu quero que vocês estejam onde eu estiver. Salvação, cristianismo é isso, é certeza de quem Jesus Cristo é. Quem é Deus o Pai, quem é Deus o Filho, a obra da salvação e a certeza: eu irei para onde Ele foi, eu irei para aquele para quem Jesus também foi. Se você não tem essa certeza, apesar de batizado, apesar de ler a Bíblia, de conhecer a Bíblia, se o seu coração não repousa em paz, não repousa sobre o sólido alicerce da pessoa de Jesus Cristo, da obra de Jesus Cristo, se a sua religião não te dá essa certeza, ela é inútil, ela é em vão e ela serve de pedra de tropeço para você. Que tristeza as pessoas mais religiosas, para ser um fariseu, um saduceu, eles conheciam a lei de cor, eram doutos na palavra, eram homens que davam aula, que faziam exposições da Bíblia Sagrada. E Jesus já havia dito no versículo 28, eu o conheço, vós não o conheceis. Que tragédia ser religioso, ter a Bíblia na mão e não conhecer a Deus. Será que isso pode estar acontecendo com você há tantos anos, frequentando a igreja, os cultos, tendo acesso às Escrituras, e mesmo assim ainda não conhece o Deus e Pai de Jesus Cristo, o Deus vivo e verdadeiro, ainda não compreende que Ele foi enviado, Ele é o Salvador do mundo? Jesus, meus irmãos, Ele disse em Mateus capítulo 8, Ele disse algo que deve nos impressionar. Jesus falou sobre o centurião, um romano que lhe deixou admirado, e ao ouvi-lo falar com tanta fé, ele disse, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam, em verdade vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. Também vos digo que muitos virão do Oriente, muitos virão do Ocidente, e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu. Ele está falando do céu, do lugar onde Deus o Pai vive e para quem Ele voltou, o lugar para onde Ele foi, e Ele disse, vós não podereis ir para o lugar onde eu vou. E Ele estava falando para as autoridades religiosas, e Ele está dizendo, muitos virão do Oriente e do Ocidente, de Manaus, do Amazonas, de muitos lugares, e se reclinarão à mesa, no banquete messiânico, com Abraão, com Isaque e com Jacó, no reino de Deus. Mas os cidadãos do reino, o povo de Israel, o povo escolhido, serão lançados nas trevas exteriores, no inferno, e ali, no inferno, haverá choro e ranger de dentes. Que tristeza! Os cidadãos do reino excluídos, lançados fora nas trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Queridos irmãos, isso serve para nos alertar. Jesus também
contou uma parábola muito interessante que descreve o céu como uma grande festa de casamento, e quando o rei entrou para ver os convidados, encontrou ali um homem que não vestia-se de trajes nupciais, e perguntou-lhe: amigo, entrastes aqui sem trajes nupciais? Ele, porém, calou-se. Então o rei ordenou aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Serão excluídos, lançados fora. Será que nós não trememos e não tememos diante disso? Diante da realidade, da impossibilidade de que nossa religião nos salve, de que o nosso conhecimento teológico nos salve, da possibilidade de fazer parte, sermos até considerados cidadãos do reino, mas sem uma genuína conversão, sem fé salvífica. Que tristeza, meus irmãos! Está escrito também no livro do Apocalipse. Nós lemos nas Escrituras o seguinte da palavra de Deus. Jesus disse: venho em breve e trago a recompensa, com a qual retribuirei a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Eu sou o princípio e o fim. Bem-aventurados os que lavam suas roupas, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Para entrar na cidade celestial pelas portas, precisa, irmãos, ter suas roupas lavadas, trajes nupciais, é linguagem simbólica, precisam ter sido purificados pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo que ama e pratica a mentira. Portanto, só entrará no céu e terá direito à árvore da vida. Lembremos que o acesso à árvore da vida no paraíso foi impedido devido ao pecado de Adão e Eva, seduzidos pela árvore da autonomia, do conhecimento do bem e do mal, que supostamente transformaria Adão e Eva em legisladores, tanto quanto Deus. Seriam eles, então, com toda a autonomia, os que diriam o que é certo e o que é errado, com o poder de legislar e definir o mal e o bem, seduzidos por esta autonomia, que era, na verdade, um golpe, uma tentativa de ser como Deus, segundo a sedução maligna. Eles perderam o acesso à árvore da vida. Mas esse acesso, pelo sacrifício de Jesus, é possível. Quem lavar as suas roupas, quem vestir-se dos trajes nupciais, entrará no banquete celestial, entrará na cidade celestial pelas portas. É linguagem figurada para dizer que, através do sacrifício de Cristo, o céu, o paraíso perdido, será reconquistado, foi reconquistado pelo sacrifício. E Jesus está dizendo: estarei convosco um pouco mais de tempo, aproveitem a oportunidade. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, depois eu voltarei, irei para aquele que me enviou, voltarei para o céu, voltarei para a glória, voltarei para Deus o Pai. Vós me procurareis, mas depois que eu morrer e subir aos céus, vocês não me acharão. Pior ainda, não podereis ir para o lugar onde estarei no céu,
com Deus o Pai. Era uma advertência, mas eles não entenderam nada do que Jesus estava dizendo e ficaram a questionar: será que ele irá para a Ásia, para o Oriente, para encontrar os judeus espalhados pelas demais nações e os helenistas, para ensiná-los? Por isso nós não o encontraremos mais e não poderemos mais estar onde ele estará. A dureza do coração gerou a surdez espiritual, a falta de discernimento. E Jesus estava falando com quem? Com as principais autoridades, com os pastores, com os bispos, com as principais autoridades religiosas. Religião não salva ninguém. Conhecimento bíblico e teológico não salva ninguém. Existem pessoas que são capazes de dar aula de Bíblia, conhecem a Bíblia de ponta a ponta, mas ainda não conhecem o Salvador do mundo, o seu Salvador, a ponto de dizer: meu Deus, meu Senhor, meu Salvador. Você conhece a Deus? Trema e tema diante da possibilidade de que sua religião não o salvará, mas Jesus sim, ele o salvará. Por isso, arrependa-se dos seus pecados, converta-se genuinamente. Se Jesus Cristo é o Salvador, siga-o. Se é outro, vá. Hoje pela manhã vimos que Elias confrontou o povo de Deus, dizendo: até quando titubeareis, hesitareis entre dois pensamentos? Tem gente na igreja e no mundo. Há pessoas que se dizem cristãs em festas mundanas, defendendo valores mundanos, teorias mundanas, ideologias mundanas, incompatíveis com a Bíblia Sagrada, absolutamente incompatíveis. Não dá para conciliar ideologias de esquerda que são anti-Deus, anti-Cristo, anti-família, pró-aborto e querer compatibilizar isso com a fé. Não dá. Em nome do pobre, esqueçam isso. O que eles querem não é que os pobres deixem de ser pobres, mas é que os ricos e a classe média, todo mundo fique pobre e miserável. Esse é o alvo, a miséria, socializar a miséria. Ninguém está preocupado com o pobre, as pessoas querem é poder, somente isso. Irmãos, nós temos que tomar uma decisão, e quando o povo ouviu um confronto, e quando eles foram colocados contra a parede, a Bíblia diz que o povo respondeu nada, absolutamente nada, titubeando. Elias disse: se o Senhor é Deus, siga o Senhor. É Baal? Então siga Baal. Então você é crente, é Jesus Cristo, então abrace o Filho de Deus, tome a sua cruz, siga Jesus Cristo, pague o preço. Você é crente, então ande com Jesus, tenha vida íntegra, rompa com o mundo, se você é dele. Agora você não é dele, é o mundo, então vá para o mundo. Vá seguir o que você quiser, mas ou é Cristo ou não é. Não podemos mais ficar em cima do muro, titubeando, hesitando, uma hora aqui, uma hora ali. É preciso se posicionar de verdade, assumir um compromisso com Cristo, tomar a cruz e segui-lo. Não fique mais titubeando. É Cristo, é o Filho de Deus, conforme Ele está dizendo. Ele veio do Pai, Ele voltou para o Pai, e Ele disse: para onde eu vou, eu quero que vocês, quem? Os meus discípulos, eu voltarei para buscar a minha igreja, os meus discípulos. Eu quero que os meus discípulos estejam onde eu estiver. Mas as autoridades religiosas, Jesus disse: vocês não poderão ir para onde eu vou. Seria lamentável nós estarmos aqui, os cidadãos do reino, e sermos excluídos e ficarmos de fora. O céu, irmãos, foi conquistado
pelo sangue de Jesus Cristo. Eu convido você, membro ou não da igreja, a se converter. Batizado, membro da igreja, não é salvo. Eu convido você, arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. A palavra de Deus diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto. Um versículo tão pequeno. 2 vezes a palavra enquanto aparece para dizer enquanto está perto. Enquanto é tempo e há oportunidade, converta-se, arrependa-se. Abrace Cristo, siga o Filho de Deus, receba-o no seu coração como seu Senhor e Salvador, porque a graça de Deus, nós estamos vivendo a época da graça, a graça da oportunidade da salvação. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos e ore a Deus. Entregue seu coração, entregue sua vida a Jesus Cristo.